Estudei as questões de geografia do Enem de 2009 a 2019 para fazer você gabaritar as questões. Vem comigo! Olá, cara aluno, olá, cara aluna, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje eu vou trazer para você uma análise das questões de geografia que caíram de 2009 a 2019 para você garantir as questões aí do Enem. Bom, vamos seguir assim, mas antes não esqueça, né, galera, dá aquele like, se inscreva no canal se você caiu de paraquedas aqui, porque isso ajuda bastante o canal. E claro, dá uma olhada lá em gabaritasgeo.com.br que você vai curtir a plataforma de humanas mais forte para o Enem e para os vestibulares. Mas vamos lá, vamos organizando as coisas aqui. Como eu falei para vocês, de 2009 a 2019, e aí, claro, seguindo as questões do Enem regular, das segundas aplicações e também do Enem PPL, que é para aquelas pessoas com privação de liberdade, foram 385 questões relacionadas à geografia. Lembra que dentro da parte de ciências humanas e suas tecnologias pode cair história, filosofia, sociologia e, claro, geografia. E elas podem também se interrelacionar. Mas dentro dessas questões, aquelas que de fato caíram em geografia foram 385. E mais uma vez, dessas 385, 307 questões foram relacionadas à geografia geral, certo? Agora, 294 relacionados à geografia do Brasil. Ah, Silvestre, mas isso aqui dá mais de 385. Claro que dá mais de 385. Lembra que eu falei dessas interrelações? Vai ter questão que vai pegar questão de geografia geral e também ligar com geografia do Brasil. Então, por isso, você precisa ficar ligado sobre os principais pontos, os principais temas que podem cair. Dá uma olhada. Eu analisei, então, essas questões e relacionei então o que é que tinha sobre temas de geografia geral e temas de geografia do Brasil. Presta atenção, em geografia geral, geoeconomia, 104 questões, ou seja, quase aí 30% das questões foram de geografia econômica, pessoal. E o que que pode cair? Várias coisinhas que eu já vou mostrar para vocês. Depois de geografia geral, 57 questões aí de questões ambientais. Depois, 49 questões de geografia física, 50 de geopolítica e 37 de geografia humana e cultural. Dentro da parte de geografia do Brasil, geoeconomia também acaba batendo forte, ó, 100 questões. Geografia humana, na parte de geografia do Brasil, também acaba sendo bastante importante, ó, 62 questões. Questões ambientais relacionados aí a diversos biomas no Brasil e sua relação com outros aspectos também cai bastante, 46 questões, geografia física 44 e geografia regional 38 questões. Dessas questões, então, eu relacionei alguns pontos principais para você focar naquilo que é interessante e eu vou dar, claro, ênfase para aquilo que eu acho que vai ter foco nesse Enem que está chegando, beleza? Então se liga aí. Dentro de geoeconomia, pessoal, nós temos aí globalização. Dentro de globalização, nós vamos ter as relações de poder entre os países, os fatores que interferem no comércio, nos fluxos de informação, na relação da compra, da venda e também a questão do capitalismo e sua divisão internacional do trabalho. Sempre é importante focar nessas partes. Lembre também do processo de mundialização da economia, que começa lá no período das grandes navegações, passando pelo capitalismo industrial, pelo capitalismo financeiro e hoje o capitalismo técnico, científico e informacional. Toda a relação entre a ciência, a tecnologia e a obtenção de lucro dentro dos países. Claro, foque também nos países centrais e países periféricos, aquilo que a economia, a divisão internacional do trabalho acaba sempre mostrando pra gente quem é o produtor primário, quem é o produtor secundário, quem é o produtor terciário e suas relações de dependência dentro do aspecto geopolítico. Um outro ponto de globalização importante para ser analisado é sempre Milton Santos. Ainda já na questão dos meios técnico, científico e informacional, nós temos também uma outra globalização, a globalização proposta por Milton Santos, aquela que não é aquela globalização como fábula, aquela que mostra em que o mundo está bem organizado, feliz, alegre, todo interdependente,
todo ele é democrático, não. Mas também não é aquele como ela é de fato, onde o comércio, onde a questão da obtenção de lucro e da dominação dos países acaba interferindo, mas sim os chamados altermundialistas, do qual toda a tecnologia, a produtividade, relação ambiental, ela tem que ser utilizada de maneira conjunta para a melhoria da humanidade. Milton Santos, então, propõe isso no livro Por uma Outra Globalização. E esse é um ponto que eu estou apostando nesse Enem. Beleza? Vamos seguir. Dentro ainda de economia, nós temos a relação de agropecuária. Dentro da agropecuária, nós precisamos focar em que parte? Bom, para começar, a Revolução Verde. Revolução Verde que começa lá em 1950 com os irmãos Rockefeller, que na teoria seria para evitar a fome do mundo, para garantir a segurança alimentar. Na verdade, foi um conjunto de técnicas para aumentar a produtividade, relacionar principalmente com o lucro de grandes fazendeiros e também gerar dependência dos pequenos produtores em relação às novas tecnologias. Essa questão da Revolução Verde muito importante e sempre cai no Enem. Outra coisa relacionada mais à geografia do Brasil. Nós temos a relação entre os biomas e o agronegócio. Dentro dos biomas e agronegócio, vamos entender os fluxos justamente de migrações e de avanço das fronteiras agrícolas que interferiram na maior produtividade, principalmente das monoculturas, principalmente de soja e também da produção de gado, dentro da destruição de grandes biomas, como o Cerrado, como também parte da Amazônia e hoje em dia já a Caatinga. Esse é um ponto do agronegócio muito importante a ser relacionado. Um outro fator importante também diz respeito à participação do agronegócio dentro da economia brasileira. Apesar de nós termos aí uma grande força no setor primário, hoje a economia brasileira, o PIB, só tem 5 a 8% de produção primária, mas ela é extremamente importante dentro da organização econômica brasileira. Então foque nesse ponto também dentro do processo de agropecuária. Sem contar, claro, a questão da estrutura fundiária, a forma com que está distribuída as propriedades rurais no Brasil e a sua relação com as disputas de terra, movimentos camponeses, questão do agronegócio, fatores do movimento ruralista também pode cair bem forte no Enem. Então fica ligado quanto a isso, ok? Bom, deixando de lado isso, claro, nós vamos ter indústria, que é um fator que sempre cai, é importante falar sobre as revoluções industriais, a distribuição espacial da indústria no Brasil, o modelo de concentração e desconcentração industrial brasileira e também os modelos e as fases da industrialização brasileira, passando pela substituição de importações até os incentivos fiscais adotados por diversos estados no Brasil, claro, relacionando também a guerra fiscal entre eles, ok? Fontes de energia, importante lembrar a questão da hidroeletricidade no Brasil, um dos principais produtos de energia no Brasil. Claro, podemos também relacionar com as fontes alternativas de energia e não deixar de falar de petróleo, muito importante, pois é o óleo que move o mundo e gera diversos problemas geopolíticos. Fechou? Buenas! Continuando então falando de questões ambientais. O Enem gosta de relacionar questões ambientais com o dia a dia, então você precisa focar nesses pontos. Caíram muitas questões sobre biodiversidade, ou seja, a distribuição dos seres vivos, da vegetação e de todas as questões físicas dentro do espaço geográfico e a sua relação com a sociedade, a transformação do espaço geográfico, a forma com que ele está sendo utilizado. Outro ponto importante aqui é a questão da atmosfera e principalmente relacionado ao clima. Relações principalmente sobre as convenções climáticas, a questão do protocolo de Kyoto de 2007 e também a substituição do protocolo de Kyoto para o Acordo de Paris e todas as suas implicações geopolíticas muito importantes serem estudadas sobre isso. Agora, um ponto que eu acredito que vai cair com certeza esse ano é recursos hídricos, a forma com que nós estamos utilizando a água, a nossa pegada ecológica dentro do nosso país e também em relação com assoreamento,
com devastação de mata ciliar, com poluição dos rios urbanos, pode ser um tema forte no Enem esse ano. E claro, relação dos solos, arenização, desertificação, processos erosivos no solo sempre tem aí bastante importância no Enem. Aí a gente vai passar agora para a geografia física. Só que tem um porém aqui, galera. Geografia física, ela tem uma importância grande, 49 questões de geografia geral, 44 questões de geografia do Brasil, mas ela nunca vai cair quase que 100% conceitual ou simplesmente a geografia física pela geografia física. Ela vai relacionar com outros temas dentro desses tópicos da geografia. Então, vai ter relação bastante a vegetação e vai cair simplesmente em identificação? Claro que não. Vai falar sobre questões ambientais, vai falar a respeito de processos de urbanização, de demografia, a forma com que a transformação do espaço geográfico, seja ele urbano, seja ele rural, vai interferir nos processos da vegetação. Agora, os biomas, como eu já havia falado, a relação dentro da biodiversidade, dentro da agropecuária, vai ter sempre um foco importante. Então, fica ligado quanto a isso. A questão do relevo, a forma com que o relevo acaba interferindo nas relações econômicas, na forma de produtividade, na utilização nos transportes do Brasil. Lembrando que grande parte dos nossos rios são rios de planalto e devido a isso o que acaba acontecendo, nós temos um grande potencial energético, mas não temos um grande potencial de navegabilidade. Isso é importante na hora de entender a questão de relevo. Claro, nós temos também os processos de produção mineral e a sua relação com a estrutura geológica também é um fator importante aqui. Agora, um fator importante dentro da geografia física é clima. Se você não tiver tempo para estudar a geografia física como um todo, o ponto mais importante a ser estudado é clima, porque dentro do clima nós conseguimos fazer relação com todas as outras áreas da geografia física. A relação dos impactos ambientais, a relação do relevo e como ele interfere no clima, dando ênfase principalmente às chuvas orográficas na região Nordeste. Vamos entender também os fatores de distribuição de massas de ar e como é que a previsão do tempo, as relações climáticas acabam acontecendo. Vamos entender também a respeito do impacto que a floresta amazônica pode causar na distribuição de chuvas na região sudeste e no norte do estado do Paraná. Tudo isso acaba interferindo nas outras questões físicas, mas é relacionado com foco em clima. E claro, ainda na geografia física, a cartografia. Pessoal, cartografia, ela é mais uma linguagem dentro do Enem. Porém, ela cai questão relacionada aí à projeção cartográfica, vai cair sobre coordenada geográfica, pode cair questão de fuso horário, pode cair questão de escala cartográfica na parte de ciências exatas. Isso é muito importante. Mas lembre que cartografia é um gênero textual, mapa é um gênero textual, portanto, ele pode cair em todas as áreas do conhecimento, claro, nas ciências humanas também, mas pode cair nas ciências da natureza, quando eu vou falar sobre a distribuição de uma população de um determinado ser vivo, ou como, por exemplo, pode cair na parte de linguagem, onde vai tentar pedir para você uma interpretação textual, ou vai cair na parte de exatas, como eu já falei, a respeito de cálculo de escala, e também pode cair na redação como um dos textos motivadores. Então, foco em cartografia, beleza? Apesar de cair poucas questões relacionadas à cartografia, ela sempre cai em todas as áreas do conhecimento. Portanto, foco na cartografia, beleza? Agora, hidrografia, a relação das secas que estão acontecendo relacionados ao clima, a função do desmatamento e como é que acaba gerando o abastecimento das nascentes dos rios, também é um foco muito importante aqui a ser estudado. Portanto, fica ligado na parte de hidrografia que você vai se dar bem. Chegando na geopolítica, a geopolítica, e aí a gente vai ter o quê? Senta que lá vem história, galera. Muita história
e sua relação de poder sobre o espaço geográfico. Vamos ter principalmente aí questão sobre geopolítica mundial, as suas relações de domínio, a questão da hegemonia dos Estados Unidos e a relação de dissuasão, uma nova Guerra Fria talvez acontecendo entre Estados Unidos e Rússia, pode acontecer, pode ter um fator importante aqui. Agora, geopolítica da Europa, lembrando a relação da Espanha com a Catalunha e também a questão da Irlanda do Norte, muito importante aqui a ser estudado, ok? Agora, Oriente Médio e toda a sua relação, onde dentro do Oriente Médio é o principal elo que vai fazer a conexão dos 3 continentes do Velho Mundo, assim como os fatores do berço das religiões, como também a principal área de produção de petróleo do mundo e toda a necessidade deste produto em relação à característica de consumo mundial. Então, as suas relações de consumo, de capitalismo e também de domínio de influência é muito importante estudar Oriente Médio. Agora, um ponto que eu tenho certeza que vai cair esse ano vai ser China. E não é a China simplesmente por ela, mas principalmente a relação desse novo imperialismo que está surgindo no mundo da China em relação aos países africanos. Importante colocar aqui, pessoal, a China tem investido muito em infraestrutura dentro dos países africanos. E dessa maneira, então, os países, claro, acabam se desenvolvendo, acabam gerando aí uma melhoria de condições econômicas, mas a China também está ganhando com isso, pois dentro do seu principal foco econômico, a produção de materiais primários não está sendo feito mais na China. Ele está buscando outros pontos para melhorar e para poupar as terras chinesas. Dessa maneira, então, grande parte da produção primária que é consumida na China vem hoje dos países africanos. E os países africanos, apesar de receber essa infraestrutura, esses investimentos, acaba pouco ganhando com isso, pois eles vendem o produto in natura, ou seja, com baixo poder, com baixo valor agregado. E isso gera uma relação muito forte entre a China e os países africanos. Então, foco no novo imperialismo do mundo que é a China em relação aos países africanos, ok? Agora, a África, claro, essa relação de dependência com a China, mas também a relação de blocos econômicos e de manejos, formas de propostas para gerar uma melhor integração e um melhoramento do desenvolvimento econômico africano e o seu desvencilhamento com o antigo imperialismo europeu. Importante focar aqui. Agora, dentro da geografia humana, nós temos as relações de população e aí você precisa focar naqueles conceitos geográficos sobre demografia. Taxa de natalidade, taxa de fecundidade, taxa de mortalidade, taxa de crescimento vegetativo, saldo migratório e vários outros, assim também como indicadores socioeconômicos, como por exemplo IDH, índice de Gini, taxa de mortalidade infantil e vários outros pontos. Importante focar nessas relações, ok? Agora, um fator importante que eu tenho certeza que vai cair esse ano é urbanização. Lembra fatores e conceitos de urbanização como relação de conurbação, as principais cidades com grande concentração populacional no Brasil, e aí vão colocar São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, Porto Alegre, Curitiba, Belém, Manaus e toda a sua questão de atração populacional. Fatores atrativos sempre caem e sempre é importante na constituição das grandes cidades. E isso, claro, acaba gerando impactos sociais, como o processo de gentrificação, onde as áreas centrais acabam sendo áreas de pessoas com maior poder aquisitivo, formando então uma segregação espacial. Pessoas com menor poder aquisitivo acabam deixando de ficar nas áreas centrais, pois o custo de vida acaba sendo maior e com isso vão para as áreas periféricas, onde o poder público ainda não chegou de uma maneira bem efetiva. Então, foca nessas partes e também a relação
das regiões metropolitanas e das redes de integração de desenvolvimento urbano. Fechou? Agora, dentro ainda de geografia humana, migrações é um ponto que sempre cai. Dentro da geografia do Brasil, importante relacionar os principais fluxos migratórios que já ocorreram no Brasil. Primeira fase de migração acontece principalmente dos retirantes nordestinos da região ao sudeste. Agora, a segunda fase acaba acontecendo principalmente na expansão da fronteira agrícola da região sul para a região centro-oeste. E hoje nós vamos ter também as novas fronteiras agrícolas, onde nós vamos ter o arco do desmatamento na região da Amazônia e parte do Nordeste brasileiro na região do Mato Piba ou Mapitoba, como você quiser falar, Piauí, Tocantins, Maranhão e Bahia, onde hoje está acontecendo as áreas de avanço agropecuário na produção de soja e de gado. Ok? Foco nisso. Dentro da geografia geral, vamos entender os principais fluxos de refugiados no mundo. Hoje, principalmente Venezuela, vamos ter Síria, vamos ter diversos outros países na África e também a relação das partes onde nós temos os refugiados ambientais, principalmente na Oceania. Beleza? Agora, dentro de geografia regional, aqui sempre vai cair essa relação da cultura, vai cair a relação da forma de desenvolvimento econômico, de possibilidades de melhoria de comunidades tradicionais e também em relação com os biomas e a forma com que ela está sendo transformada no espaço geográfico. Aqui é importante a gente citar, dentro da geografia regional, quando se fala muito de região norte, vai obviamente falar principalmente de Amazônia, na questão climática, a forma com que os ribeirinhos acabam desenvolvendo a sua economia, a principal relação da floresta com a forma de vida que essas pessoas têm, formações antigas da produção e da maneira com que se maneja toda a parte do bioma amazônico em relação à população indígena, em relação às outras comunidades tradicionais. E também o principal fator de desenvolvimento de umidade, os rios voadores que acabam vindo da região amazônica e sua relação com massas de ar, clima e também com as chuvas que acontecem no sudeste e no norte do Paraná. Outro fator importante dentro do centro-oeste, lembrando que na região do centro-oeste nós temos dois biomas importantes que são o Cerrado e o Pantanal, o Cerrado principalmente focado com aquela relação de clima tropical típico, onde nós temos uma estação seca, onde vai ser a época do inverno, e uma estação úmida, onde vai ser a época do verão. Então essa relação entre essa sazonalidade de umidades vai desenvolver o bioma do cerrado muito forte com essa vegetação tropófila, ou seja, que ela se adaptou a esse regime tropical, assim como a formação das árvores do cerrado, casca grossa, troncos retorcidos, árvores de cabeça para baixo, pois a raiz é muito profunda, pois foi um dispositivo biológico criado para aumentar aí a sua abrangência na busca por água e conseguir sobreviver a esses movimentos hostis dentro desse processo de sazonalidade de umidade, assim como também a relação do desmatamento, da devastação do cerrado em relação ao agronegócio. Importante também citar que dentro da região do cerrado nós vamos ter o grande divisor de águas do Brasil. É dali do cerrado onde vai sair grande parte de todas as nascentes e todas as bacias hidrográficas brasileiras. E nesse sentido também temos que entender sobre o Pantanal. Lembra-se, Pantanal, pântano, onde temos uma área mais baixa que, por ser na região próxima, no centro-oeste, no divisor de água, toda a época de chuvas acaba fazendo a região formar um grande alagadiço e importante hotspot de biodiversidade no mundo. Focou? É isso aí. Dentro dele também temos o ponto em que eu acredito que vai cair esse ano, pois faz tempo que não cai sobre o Nordeste, vai falar alguma coisa sobre sertão. A relação do domínio econômico e do domínio político dentro dessa relação sertaneja no Nordeste, com principalmente o foco daquela relação de que o problema do Nordeste não é a seca, mas é a cerca, ou seja, todo esse domínio em que o poder
acaba gerando sobre a devastação, o pouco desenvolvimento sertanejo. Pode cair também a relação da transposição do Rio São Francisco e de novas formas de economia dentro do sertão nordestino, que hoje acaba recebendo maior capacidade de água e com isso, claro, vai gerar melhor economia. Também pode se relacionar com aquela grande obra musical Asa Branca, em que mostra justamente que essa ave migratória, quando sai do período de seca, acaba indo para a zona da mata e quando volta a chover no sertão, a asa branca acaba caindo também. Relação dessa música com os fatores de relevo, principalmente do Planalto da Borborema e o seu impedimento com que as chuvas vindo da zona da mata acabem chegando ao sertão, aquilo que nós chamamos de chuva orográfica. Fator importante, Nordeste e sertão vai cair. Essa é uma aposta forte minha esse ano. Agora, quando se fala de Sudeste, importante relacionar com a Mata Atlântica e todo o seu processo de urbanização e toda a sua devastação. Os pequenos pontos e unidades de conservação sempre são focos importantes para falar de região Sudeste na questão aí de biomas, principalmente Mata Atlântica. E também a relação do Sul. A questão do bioma das araucárias, que é parte da relação do bioma da Mata Atlântica, mas é um domínio morfoclimático diferente, mas é um fator importante aqui, pois é uma região onde acaba gerando uma vegetação homogênea formada principalmente pela araucária angustifolia, ou conhecido como pinheiro do Paraná, e também a sua questão de altitude, pois ela acaba sempre produzindo, sempre surgindo na paisagem, principalmente em altitudes acima de 500 metros. Agora, fatores como as pradarias, também importantes na região do extremo sul do Brasil, na região do Rio Grande do Sul, onde vai dar origem à formação das coxilhas, na região dos chamados Pampas Gaúchos e sua importância com a formação hidrográfica nesses pontos. Fechou? Basicamente, nós temos uma relação geral do que pode cair no Enem e as minhas apostas. Quer mais material? Vai lá em gabaritagel.com.br, eu tenho certeza que você vai ter a melhor preparação de ciências humanas para o Enem e vestibulares. E claro, segue a gente no Insta, Professor Silvestre e Gabarita Gel. Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Tchau!